Rodrigo Simão. Esse César tá igual o pombo jogando xadrez. Pula e caga no tabuleiro, derruba as peças e sai de peito estufado achando que ganhou. É o quê? Deixa eu responder só um ponto do Renato, que eu estava escutando enquanto eu estava mijando. Ficou sensual essa, hein, Renato? Então, ele disse assim, porque a instituição obedece ao chefe. É o seguinte, o Bolsonaro colocou a ordem em decreto. Tá? Não tem como ser mais legal do que isso, não tem como ser uma ordem mais grave do que essa. Inclusive, desobedecer essa ordem, em tese, era prevaricação sujeita a esse mundo de Nárnia que levaria à expulsão do serviço público aí, do mundo da fantasia aí do Renato, certo? A ordem era: defiram porte de arma para todo CAC que pedir e apresentar uma documentação específica. A gente teve milhares de pedidos nesse sentido. Esse decreto durou mais de 60 dias e eu vou pedir para o Alexandre me colocar cheio na tela aí, que eu preciso fazer uma colocação gestual. Tá? Sabe quantos portes foram deferidos com base no decreto, que é uma ordem direta do presidente para a Polícia Federal? Zero. Era só da ordem. Zero portes foram deferidos com base nisso. E o decreto durou mais de 60 dias. Era para ter no mínimo 10 mil portes deferidos só com base nessa legislação. Pois é, mas ele não disse imediatamente, existia um procedimento e antes... Não, Renato, todos os pedidos foram feitos. Eu entrei com mais de 20 mandados de segurança. Todos estavam instruídos e prontos para ser decidido. E mais, a decisão era meramente cara crachá. Checar se a documentação estava presente e deferir o porte. Era ato vinculado. E a Polícia Federal se recusou a cumprir em motim. Claro. Evidente e claro, ato de motim. A Polícia Federal fez motim e, portanto, havia ordem direta colocada em decreto, certo? E foi descumprido, totalmente descumprido. Era para todo o CAC no Brasil que foi lá e deu entrada. Põe no chat aí quem deu entrada aí. Todo mundo sabe que isso é verdade. Eu escrevi artigos sobre isso. Eu entrei com mandado de segurança sobre isso. Tem vídeo meu de sustentação oral. A minha tese jurídica é invencível. Ele indicou o diretor da Polícia Federal. Quantos páginas ele abriu decorrência disso? E o Alexandre de Moraes impediu de assumir. O quê? Quem era o diretor da PF? Quantos PADs ele abriu? Zero. Se ele abriu 0 PADs e a Cadela não o afastou, a Cadela... Não pode abrir PAD. Mais uma vez, você querendo um ditador. Quem abre o PAD é o chefe direto. O chefe direto foi indicado pelo Alexandre de Moraes. Você vive no mundo da fantasia, onde você queria um ditador. Você disse que você é o Bolsonaro. Você disse que então que você é o ditador. Todos os seus argumentos seriam válidos se o Bolsonaro fosse um ditador. Não, se ele fosse homem, abrir PAD se ele fosse um ditador. Não tem nada. Quem não for homem foi os pulsas que se recusaram a cumprir e fizeram motim. E quantos PADs foram abertos? Zero. E se o Bolsonaro não afastou o diretor... Não é o Bolsonaro que abre PAD, meu amigo. Imagine o presidente abrindo o PAD em cima das pessoas. Ele tinha que trocar o diretor que se recusasse a abrir PAD. Se ele manteve no cargo um criminoso, ele é comparsa do criminoso. Foi o Alexandre de Moraes que manteve no cargo. Quem indicou o criminoso? A Cadela. Ele indicou e não deixaram assumir. Inclusive, você sabia que ele fez a indicação justamente por causa desse motim das armas? Ponto, César. Bolsonaro ele fez a indicação por causa do motim das armas e alegaram que era porque era amigo do Flávio Bolsonaro. Coisa que, inclusive, a mulher não respeitava mais ele, porra. Nessa altura que você tá falando, até a mulher já dizia publicamente que ele não mandava porra nenhuma nem em casa, que ele era um personagem. Nessa altura aí, meu irmão, ele já tava desmoralizado. Mas aí é que tá, Renato. Aí é que tá, Renato. Eu votei nele para isso, para diminuir o poder do executivo. Como? Eu votei nele para ter a diminuição do poder executivo. Eu queria que ele fosse o bode na sala que geraria a diminuição do poder do executivo. Você queria. Você deu 100% do poder ao judiciário petista, pronto. Não, eu dei ao legislativo.
Não, negativo. O legislativo hoje não existe nenhum poder e você aprova. Você é o legislativo que foi afastado porque os caras mudaram a conta. O legislativo hoje, se disser um pio contra o que o judiciário diz, é afastado e é preso. Ilegalmente, meu irmão. O judiciário manda no Brasil hoje. Isso decorre do quê? Isso decorre do quê? Isso decorre da formação do Senado, que ainda é esquerdista, porque o Senado é desenvolvido pela nossa Constituição para não ter renovação imediata. Esquerda ou direita, qualquer senador que detesta no STF vai perder o cargo e ir pra cadeia. Isso é claro como o dia, bicho. Eles são reféns. O legislativo hoje então, é refém. Renato, Eleito a qualquer coisa que detesta, vai preso e vai perder o cargo, bicho. E você é exemplo disso. Não, não é? Não, calma, mas eu sou exemplo disso em relação, porque os FUNSAs são estáveis e não podem ser movidos, entendeu? O cara que deu a liminar absurda contra mim, ele não pode ser punido por isso. Simplesmente não pode, certo? Por causa de um sistema que foi desenvolvido pelo legislativo, tá? E um sistema onde quanto mais funça você for, mais fácil é você ser candidato. O funcionário público recebe licença remunerada para sair candidato e caso ele perca a eleição, ele volta para o cargo que ocupava antes, certo? Isso enche o nosso legislativo de funças. Mas a questão é a seguinte, Renato, eu vou colocar aqui bem claro para vocês. O pessoal acha que eu estou defendendo o Bolsonaro. Vou deixar bem claro para vocês. Considerando que ele se tornou inelegível, a gente tem que olhar isso pelo lado bom. O fato do Bolsonaro estar inelegível faz com que as pessoas sejam obrigadas a fazer uma coisa que não fizeram e que você não fez, que é o seguinte: a eleição do presidente é a menos importante que nós temos no nosso país. A eleição mais importante hoje é a eleição do Senado. E sabe como é que você sabe quando que você define quem que vai ganhar a eleição para o Senado? Pode responder. Acho que o Renato ficou de fora. Você define quem que vai ganhar a eleição para o Senado nas eleições municipais. Nada, acabou. Porque a eleição para o Senado é majoritária. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu para vocês. Sabe quanto que eu fiquei sabendo que o Bolsonaro ia perder a eleição? Eu fiquei sabendo que o Bolsonaro ia perder a eleição na metade da corrida eleitoral para o primeiro turno, tá? O meu padrinho político é o Pedro Lupion, que hoje é o presidente da Frente Parlamentar do Agro, certo? E o Pedro Lupion é um cara divertidíssimo. Ele tá sempre rindo, sempre contando piada, sempre fazendo piada. Eu me fudi, ele fez piada comigo me fudendo, entendeu? Tá sempre fazendo piada. Aí a gente tava na campanha e na campanha ele me levava para eventos dos prefeitos, certo? Aqueles rodeios que o Bolsonaro participava, etc, etc, etc. Aí, um dia, a gente estava numa dessas festas dos prefeitos, que daí você vai lá, fala no palco, as pessoas acham que você é importante e votam em você, certo? Aí o que aconteceu? Eu estava andando e vi o Lupion sentado, cabisbaixo, comendo um sanduíche. Aí sentei do lado dele, fui sacanear ele, falei, o que foi, Pedro? Brigou com a mulher e tal, o que você tá cabisbaixo? Ele olhou bem sério para mim e falou assim, César Bolsonaro vai perder a eleição. E aqui no Paraná, era todo lugar Bolsonaro, principalmente no interior, Bolsonaro, era certeza que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. Aí eu falei, cara, você tá louco, isso não existe, o Bolsonaro não vai perder a eleição. Ele falou, ele vai perder a eleição. Daí eu falei, mas da onde você tirou isso? Ele falou, cara, a gente não consegue que o Bolsonaro tenha o apoio dos prefeitos. Porque toda vez que a gente traz o Bolsonaro numa festa e bota ele no palanque, ele xinga o prefeito. Ele fala que o prefeito é um filho da puta porque fechou tudo, certo? Aí o prefeito pega e fala assim, porra, vocês trouxeram o Bolsonaro aqui e o Bolsonaro me xingou, falou mal de mim, certo? A gente perdeu essa eleição, o Bolsonaro perdeu essa eleição na eleição de 2020, porque a gente perdeu as eleições municipais, tá? As pessoas não entendem como é que funciona. Fica todo mundo focado em votar no presidente e não percebe que quem elege o presidente são os funças. O prefeito diz, vocês vão votar em fulano. Tem 10 mil votos fechado lá, certo? Então, é ótimo que o Bolsonaro esteja inelegível nesse momento, porque nós temos até 2030 para focar no que realmente importa, que é o voto para o legislativo, e quem define quem vai se eleger para o legislativo federal são os prefeitos.
Por quê? Porque Funça vota em bloco. É só o pagador de DARF que vota no primo, vota tudo espalhado e daí não elege ninguém. Quem elege mesmo são os Funças nas prefeituras, tá? Então, assim, César, porque você está defendendo o Bolsonaro. Bolsonaro é carta fora do baralho, tá? E é importante que ele seja carta fora do baralho, porque isso vai fazer com que pessoas como você, que querem um ditador lá na presidência, tenham que se contentar em escolher bem um vereador, bem um prefeito, bem um deputado estadual, bem um deputado federal e, principalmente, bem um senador. O nosso Paraná querido, bolsonarista, votou em quem? Tinha o meu amigo Paulo Martins, que seria um cara que enfrentaria completamente o STF. Votaram em quem? Votaram na porra do Moro, meu amigo. Votaram na porra do Moro. Graças a Deus que eu sei por fato que o Moro vai ser cassado.